Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do Fortaleza. E já na preparação aí para o jogo de sábado, né? Hoje, quinta-feira, já na preparação aí para o jogo de sábado contra o Botafogo no Newton Santos. Jogo difícil, o Botafogo é sempre muito forte dentro de casa, tem sido nesse campeonato. Torcida aí já comprou muitos ingressos, mas, como eu falo nos vídeos, né? Fortaleza enfrenta qualquer time em qualquer lugar hoje, jogando de igual para igual. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC e dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal. Fica até o final desse vídeo aí, final do vídeo, a gente vai conversar um pouquinho. Vamos aí para o debate. O Fortaleza foi o convidado especial do G4 desta terça-feira. Ele falou sobre a importância do trabalho a longo prazo, pelo qual o Lion passou até chegar à fase que se encontra atualmente. Vamos ouvi-lo. Não é fácil, né? E eu acho que a gente só está conseguindo entregar isso porque o clube tem um trabalho de longo prazo. Os jogadores conhecem o trabalho da comissão técnica, a comissão técnica conhece o clube, a comissão técnica conhece a competição, né? Porque às vezes traz o treinador de fora e tal, demora um tempinho para ele conhecer a competição, para ele entender os adversários, os estádios, a logística, a arbitragem. Então o Fortaleza já tem algum tempo se preparando para chegar num momento melhor como o que a gente está vivendo agora. Não é por acaso, temos um elenco homogêneo, pagamos em dia, pagamos boas premiações, mantivemos comissão técnica e o time tem uma forma de jogar. Se vocês olharem com mais detalhes ainda, eu sei que vocês têm olhado muito para o Fortaleza, isso até a gente agradece, né, que hoje há um reconhecimento muito grande da imprensa do país inteiro, mas o Fortaleza gira muito o time, né? Quem são os zagueiros que vão jogar? Quem são os laterais que vão jogar? Quem são os volantes que vão jogar? A gente gira bastante e consegue manter uma performance, porque isso foi sendo montado, foi sendo passo a passo. A nossa janela agora do meio do ano, nós fizemos uma contratação só um lateral direito, o Eros Mancuso, argentino, que a gente entendia que precisava melhorar naquela posição. Então, esse time do Fortaleza é o resultado de várias janelas. Nós investimos na janela de exceção, depois do estadual, investimos na virada do ano. Então, é um trabalho que tem um histórico. E que construiu, como ele bem disse aí, com condições bem mais desfavoráveis que muitos outros rivais com os quais está competindo. Não sei se o Fortaleza será campeão, acho que tem chances reais, tem um jogo a menos, pega o Botafogo na próxima rodada, mas de fato é isso. E também, eu não vou falar em sorte é um exagero, porque durante um momento de crise sustentou o Vojvoda lá. Mas a adaptação na troca do Rogério para ele demorou um pouquinho, quando encontrou o perfil, casou. Né? Porque o Vojvoda já recusou diversas propostas e ele começou bem, o que deu fôlego a ele passar a má fase com o suporte da torcida e da direção. E essa questão, né, que o Paz trouxe para a gente também, nessa ascensão, o Fortaleza sobe, né, fica longe, e a gente vê toda a escalada, né, de uma Série C para uma Série B, para uma Série A. Foram 8 anos na Série C do Brasileiro. Por uma Libertadores, Nápoles. A gente tem que lembrar que o Fortaleza se classificou para Libertadores. Então, eliminou o Boca Juniors agora, estava num grupo, conseguiu uma vitória, uma goleada do Boca nessa Copa Sul-Americana, eliminou o Rosário agora nas oitavas de final, vai encarar o Corinthians nas quartas. Concordo com você, eu acho que tem grandes chances de ser campeão brasileiro. Vai ter que, acho que focar ali, vai ter que escolher uma competição. E isso também que o Marcelo trouxe de rodar o elenco é algo que a gente tem que aplaudir o Vojvoda. Porque ele pega jogadores como, o Breno Lopes não serve no Palmeiras, está encostado. Vem aqui, titular. Pega o Pikachu, está encostado, vem cá, titular. Ele vai buscar o Lucero no Campeonato Argentino. Lucero, titular, artilheiro. Vai buscar o Pochettino, para mim, um dos melhores meias de todo o futebol brasileiro. Quem conhecia o Pochettino? Vai lá, traz Pochettino, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Titular. A base também, o João Ricardo, rebaixado com o Ceará, goleiro titular, vem pra cá. Então, acho que essa questão de trocar, de rodar, no último final de semana eu trabalhei no jogo do Fortaleza, inclusive aí você vê o Tite, zagueiro, estava suspenso. Você tem uma reposição de peça à altura. Então, é muito interessante esse trabalho que o Fortaleza consegue construir com os seus jogadores. Não tem esses 11 definidos, obviamente que você vai ter
uma peça ou outra que mantém essa espinha dorsal, sempre mexendo pelo meio. O Renato Kaiser, todo mundo vai lembrar, fez o primeiro gol do Campeonato Brasileiro com a camisa do Criciúma. Pertencia ao Fortaleza. Passou um jogo, o Vojvoda falou, vem cá, filho, vem pra cá porque você não vai ficar aí não. Trouxe pro Fortaleza, hoje é uma reserva de luxo do Lucero. O Lucero cansa no segundo tempo, sai, entra o Renato Kaiser, que já fez muitos gols no Brasileirão. É verdade. E nessa terça-feira... Brasileiro contra um time que está lá no Z4. Estou falando de Corinthians e Fortaleza. E a gente preparou aqui os próximos jogos destas equipes no calendário, né? Então, assim, Corinthians e Fortaleza começam a jogar essa semana pela Copa do Brasil. Mas aí, o que é que vai acontecer? Sábado, o Fortaleza tem o Botafogo, jogando fora de casa. Aí depois tem o Atlético Paranaense, fora de casa no dia 15. Pega o Corinthians em casa dia 17. O Bahia em casa, né, pelo Campeonato Brasileiro. E depois o Corinthians no dia 24 é o jogo da volta pela Copa Sul-Americana. Esses dois jogos de baixo são da Copa Sul-Americana. A Fortaleza que não tem Copa do Brasil. Por isso que ali em cima, onde está aquela cor rosa, está vazia. Já não é o caso do Corinthians, porque o Corinthians está nas 3 competições. Então já enfrenta o Juventude na quinta-feira dessa semana fora de casa, lá em Caxias. Em casa pega o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Em casa volta a enfrentar o Juventude, né, a partida do retorno. Aí pelo Brasileirão pega o Botafogo fora de casa, no Rio, no dia 15/9. Pela Sul-Americana, o Fortaleza, Atlético Goianiense, Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza no jogo da volta. Então esse é o calendário que expõe 2 times em situações completamente diferentes no Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, o Fortaleza hoje é líder com 48 pontos. Jogo a menos. Com um jogo a menos. Botafogo tem 47, Palmeiras 44. E o Corinthians é o 18º colocado. Os jogos a mais que os adversários que precisa passar. Vitória, Corinthians, Cuiabá, Atlético Goianiense. Esses são os times que estão lá na zona de rebaixamento. E aí, Vitão, como é que vai sair desse buraco? Então, Cacá, o Corinthians fez uma opção que eu acho acertada, que é, na dividida, priorizar o brasileiro. O problema é que no Sul-Americana, sem priorizar, o time sem querer vai ganhando. E no brasileiro, com a força, não tem ganhado, porque pesa também a pressão. O Corinthians jogou bem contra o Fortaleza, que não é um campeonato de jogar bem, é um campeonato de pontos. Mas a atuação contra o líder fora de casa era para ganhar ou empatar o jogo, futebol. Mas não está jogando nada em casa. E a prioridade dessa semana é o domingo o Flamengo. Tanto que vai pagar a multa lá para o Hugo jogar, que tem uma multa para ele jogar porque ele pertence ao Flamengo, no empréstimo do Chaves e tal. Agora, eu não mandaria ninguém para Caxias, não vai ser isso, vai alguns. Porque é uma viagem muito complicada. O Flamengo vai jogar na Bahia, mas faz bate e volta num voo direto. O Corinthians vai ter que ir para Porto Alegre, de Porto Alegre treina lá, vai para Caxias. A questão do Sul não é uma questão simples. E assim, nos últimos jogos da Sul-Americana da Copa do Brasil, ele tem tirado 4, 5 jogadores. Eu até acho que, de verdade, alguns jogadores não faz a menor diferença. Faz diferença você jogar com Pedro Henrique ou Romero, Romero da FIFA, né? Bidu. Não, na verdade são 3, né? Nené, Cagarro e André Ramalho. Esses 3 não podem sair do time. Mas assim, o Félix Torres da FIFA agora faz pouca diferença. Os principais têm que ser poupados, mas além disso a questão da força física. Se você vai escalar o jogador contra o Flamengo, alguns jogadores eu deixaria para jogar contra o Flamengo, porque assim, pode ser que classifique o Juventude, mas a pressão total do Corinthians no ano é para não cair e a situação é desesperadora. Quem não tá, eu estou falando isso faz tempo. O Corinthians tem 2 jogos a mais que o Criciúma, o Corinthians tem 2 jogos a mais que o Cuiabá, o Corinthians está atrás em pontos do Fluminense, com um jogo a mais que o Fluminense, eu acho que o Corinthians não pega mais o Fluminense. O Corinthians tem condições totais de ficar na frente do Atlético Goianiense, que já está, se manter à frente do Cuiabá, que ele está em pontos ganhos, mas não está em pontos perdidos. Dá para passar o Vitória, que está na frente dele por número de vitórias, mas dá para passar. Falta um 4º time que você não consegue descobrir qual é. O Criciúma, que pode ser uma possibilidade, joga quarta-feira agora para pagar uns jogos a menos. Ele pode abrir 5. Ele tem 2 jogos a menos. E todo o campeonato tem um time que despenca ali. O Corinthians, quando caiu, essa altura tinha 10 pontos a mais do que tem agora. Despencou no segundo turno. Não sei quem pode ser esse time. Não vejo ninguém. Talvez o Bragantino.
O Inter não está jogando nada, mas tem 5 jogos a menos, quase não vai ser o Inter. O Grêmio também já é um dos líderes do retorno. Então, além da questão da pontuação, que é muito baixa, o Corinthians tem que olhar para a pontuação e falar, quem eu vou passar? Eu não vejo ninguém. O Corinthians tem é o 18º com 22 pontos. Tem mais 14 jogos, pode fazer mais 42, o que daria 64 pontos. Aí eu vou para Paulista comemorar o título. Não vai acontecer isso, né? Com isso, pode se classificar para Libertadores. Isso se ganhar os 14 jogos. Não, isso agora, é problema. Falando sério, agora... Corinthians, 45 pontos, o Corinthians não vai fazer. Eu tenho avaliado isso quase que semanalmente. A chance de você escapar... E outra, o Corinthians se empatar com qualquer time, ele perde o número de vitórias. Eu acho uma conta bastante aceitável e razoável você falar que vai escapar com 42 ou 43. Mesmo assim, você tem que ganhar metade dos jogos e ganhar os jogos certos. Não adianta você ganhar do Bahia como ganhou o Corinthians, chegar em casa e empatar com o Cuiabá. O Corinthians vai ter no retorno Cuiabá e Vitória como visitante. Você tem que ganhar esses 2 jogos, tem que ganhar do Atlético Goianiense e do Inter em casa e do Cruzeiro em casa. São 5 jogos, você faz 15... E aí você belisca, assim, não adianta, se você fazer esses mesmos pontos, ganhando, por exemplo, do Palmeiras e do Flamengo, e perder para o Cuiabá e para o Vitória, cai. Um time que fez 24 jogos até aqui só tem 4 vitórias. Assim, o que melhorou muito no Corinthians são as atuações como visitante. Dá para você entender que dá para você fazer alguns pontos que não está na conta. Mas como mandante, não está jogando nada. Eu acho que entrou na seara matemática, meu amigo, pode esquecer. O Corinthians, pelo menos, está contratando. Anunciou, inclusive, o Héctor Hernández, né? E a gente pegou um corte do programa de hoje do G4. Vamos ver o que ele disse. Não, fácil não é. Zona de rebaixamento é uma situação delicadíssima, terrível, porque um rebaixamento ele coloca em xeque todo um planejamento de um clube, porque a diferença de receitas da Série A para a Série B é abissal, é muito grande. Os contratos dos jogadores geralmente são contratos que têm 2, 3 anos para frente, então quando um clube cai, ele cai ali com uma obrigação enorme financeira e com a receita bem menor. Então a passagem mais difícil foi em 2022, quando nós ficamos 14 rodadas na lanterna do campeonato e 20 rodadas na zona do rebaixamento. Foi muito complicado, só fizemos 15 pontos no primeiro turno e houve sim uma pressão muito grande para demitir o Vojvoda, né? As pessoas diziam demite, não funciona mais, os jogadores não escutam mais ele. Marcelo Paes, se você não demitir, a culpa vai ser sua, porque tudo que foi feito para trás não vai servir. E olha que era o ano que o Fortaleza jogava a Libertadores da América, pela primeira vez na história, né? Então foi um momento complicado, mas a gente conseguiu, com o Vojvoda, dar a volta por cima, modificamos jogadores, chegaram 8 jogadores, saíram 6, modificamos a forma de jogar. 2022, Fortaleza ficou 14 rodadas na lanterna e 20 rodadas praticamente na zona do rebaixamento, conseguiu sair depois de muita pressão para que se demitisse o Vojvoda. E curiosamente, no ano passado... Muita pressão do apresentador do Bola Rolando. Ele não citou nomes, mas ele disse que lá o caldo ferveu, teve invasão lá em Fortaleza. No aeroporto, Agora, curiosamente, essa fala do Marcelo, ele trouxe aqui pra gente, aqui no Bola, praticamente 1 ou 2 semanas antes do rebaixamento do Santos. E eu brincava na época, acho que você estava aqui também, falei assim, Marcelo... qual é a receita para o Santos sair dessa... Aí ele falou, tem que se manter, tem que ficar na 16ª posição do campeonato. Quis o destino que na última rodada do campeonato o Fortaleza fosse jogar na Vila e o Santos... E aí não vou dizer que foi o Fortaleza que derrubou o Santos, foi o Santos que não teve competência para vencer o Fortaleza e se manter. Agora, o que ele deixa claro mais uma vez é que é um péssimo negócio em todos os sentidos, mídia, grana, bonificação, cair para a Série B do campeonato. Gosto muito do Marcelo, respeito muito ele, mas o que ele falou é uma ódio à obviedade, né? Não conheço uma pessoa... É o óbvio... Ululante, diria Nelson Rodrigues. É óbvio ululante. Aliás, eu queria fazer uma provocação ao Kaká não, ao meu irmão Evan Guedes. Queria que ele me respondesse na lata. Uma nota, Pablo. Qual é o 20º colocado, o último no campeonato de posse de bola brasileiro? Dos 20 times. Qual? Fortaleza. Obrigado. Dos 20 times, o que tem menos posse de bola, dos 20, é o líder do campeonato. Como é importante. Em compensação, é o time que mais jogou no mundo. Mas é o time. Nenhum time no mundo jogou mais que o Fortaleza. O líder do campeonato é o que tem menos a bola. Não é que ele é o 10º, ele é o 20º.
Agora, o Marcelo, ele conseguiu uma coisa diferente no Fortaleza, né? Que é uma SAF que não é SAF, né? Virou SAF, mas manteve o que estava funcionando, é algo muito... Mas Ele é um tá homem indo forte. muito bem. Hã? Ele é um homem forte. Agora, tem um detalhe. Você não vai comentar a posse de bola? O Lanterna na posse de bola? Olha, Imagina a manifestação lá reclamando que não tem a bola. Eu nunca defendi esse lixo. Isso é coisa de pós-moderno. Essa vergonha eu não carrego, viva meu. Não é só pós-moderno, tem um substantivo antes que eu não posso falar. Posse de bola no futebol é apêndice. Essa vergonha eu não carrego, viva a memória. Ivan Guedes. Olha, eu não sei como é que aguento. Eu tô ladeado aqui por 2 Guedes. O Vitor e o Ivan. O alter ego dele, né? Mas ele imita eu melhor do que eu mesmo. Não vai inventar de imitar os dois aqui também não, viu, Berna? Eu vou mandar um coração pra ele. Fala, Berna, que eu preciso seguir aqui. O nosso diretor já tá Rapidamente, eu queria falar sobre o Fortaleza. Rapidamente. Eu admiro o trabalho do Marcelo Paes, mas acho que ele cometeu deslizes no meio do caminho. Quando ele contratou o Chamusca, eu acho até que era uma situação de emergência. Chamuscou. Porque foi quando ele perdeu o Rogério Ceni da noite pro dia, né? Foi dirigir o Flamengo. Mas Henderson Moreira, Zé Ricardo, até chegar no Vojvoda, o Fortaleza penou e quase caiu no Campeonato Brasileiro, tá? Era só isso que eu tinha para falar. É verdade. Posso também falar um... Se o diretor Kleber Bahia deixar, ele já tá comendo minha orelha aqui. Fala, diga. O que é o Holyfield? É o Tyson? É o Mike Tyson que é o diretor do programa. É o seguinte, Tá comendo a orelha? a gente já ouviu várias vezes, mais de uma vez, né? A gente já ouviu que o Vojvoda já recebeu várias propostas no futebol brasileiro, mas está acomodado no Fortaleza. Cara, o Paz acabou de falar, né? O time tem menos poder de arrecadação que esses outros concorrentes do futebol brasileiro. O Fortaleza, por conta do calendário, foi o time que mais jogou até aqui na temporada. Fora os deslocamentos, né, que são maiores para a equipe do Fortaleza, né, como são para outras equipes também, aquelas que, por exemplo, estão no sul do país e por aí vai. E ainda tem gente que acha que esse cara é acomodado. Vamos seguir aqui. Então tá aí, pessoal, foi mais um vídeo aí falando do Leão. Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui, pessoal. O que acontece? Foi ontem. Ontem eu postei um vídeo aí de um comentarista da ESPN e muitos até não gostaram do vídeo, né, reclamando do comentário dele. O que acontece, pessoal? React, como a gente trabalha aqui, conteúdo próprio até eu acho mais fácil trabalhar com conteúdo próprio, principalmente o canal do Fortaleza, que trabalha com conteúdo próprio, que vive o Fortaleza 24 horas, eu acho até mais fácil, né, do que o React. Porque o React, a gente tem que procurar vídeos, né? ESPN, Band, Sport TV, aquilo que os comentaristas estão falando do Fortaleza. E o Fortaleza é o líder, pessoal. O Fortaleza é o líder. E tem dificuldade para falar, né, pessoal? Tem dificuldade. O Corinthians está na série A, brigando para não cair. É o time que mais fala na televisão, o Corinthians. É surreal isso, o quanto eles puxam o saco, principalmente Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Corinthians está brigando para não cair, é o dia todo falando do Corinthians. Você quer ver uma coisa, o esporte? Já pensou se eu tivesse um canal do esporte? Se eu tenho um canal do esporte hoje, qual foi a última vez que falaram do esporte na TV? Pessoal, acho que faz anos que não falam do esporte. Anos. Então eu estaria aí com mais de um ano o canal parado. Então não tem para onde a gente correr. Existe o preconceito com os times do Nordeste ainda. Eles puxam muito saco do eixo, né? Do eixo Rio-São Paulo. Então existe o preconceito, tem para onde correr não. Até eu aqui, pessoal, eu na minha infância eu morei na favela. Eu morei na favela na minha infância. E na favela é gíria pra tudo quanto é lado. Qual é, compadre? Tá ligado? Tá maneiro e tal. É gíria. Aí hoje eu moro no interior. Hoje eu moro no interior do Rio de Janeiro. E aí, de vez em quando, eu vou lá na favela visitar meus amigos de infância e tal. Porque às vezes tem muita gente que acha que todo mundo que mora na favela é bandido, é ladrão. Não, pessoal. Tem muita gente do bem na favela. Então tem meus amigos lá da infância que são trabalhadores. E quando eu vou visitar eles até brincam comigo. Pô, Ricardo, tá com sotaque de Paraíba, Eles zoam. Por quê? Porque no interior eles são diferentes da favela. E hoje eu moro no interior.
Então o que acontece? O nordestino, imagina o nordestino quando vem morar no Rio de Janeiro, São Paulo, chega a brincar. Olha aí o Paraíba, chama o nordestino de Paraíba. Então é complicado, pessoal, é complicado. E eu não sei se é porque eu sou evangélico, né? Mas não vou falar aqui nada de religião, não. Mas a gente que é evangélico, né? A Bíblia diz pra gente não fazer acepção de pessoas. Então a gente trata todos por igual, independente de religião, independente de cor, independente de qualquer situação, qualquer coisa. A gente trata todos por igual. E eu sempre procuro dar moral ao Nordeste, falar do Nordeste. Poxa, os melhores comediantes são do Nordeste. Você vê os comediantes que fazem sucesso no Brasil são do Nordeste. E os nordestinos têm essa parte da brincadeira, das piadas, que são diferencial do Nordeste no Brasil todo. As brincadeiras, as piadas. O Nordeste é surreal nessa parte aí. É os que fazem mais sucesso no Brasil. Mas, infelizmente, existe o preconceito. E aí no futebol, pessoal, existe também, não tem pra onde a gente correr. Como eu falei, imagina se eu tenho um canal do esporte hoje. Não falam do esporte, é por isso que lógico, se o meu canal aqui for só do Fortaleza, por exemplo, quando eu crio um canal do Nordeste, é pra focar no Nordeste, não foi só no Fortaleza. Mas lógico, como o Fortaleza tá bem, a gente tá aproveitando, né, pra postar o máximo que a gente puder. Líder, ano passado tava na final da Sul-Americana, esse ano brigando novamente pela Sul-Americana, mas como eu falei do esporte, há anos que não falam do esporte. Então, é complicado. Ceará mesmo na segunda, ninguém fala do Ceará, mas se o Corinthians estivesse na segunda, tá todo dia falando do Corinthians, não tem jeito. O Corinthians pode cair pra Série C que vão falar do Corinthians. O puxa-saquismo, né? É demais, é demais. Tô só trazendo esse desabafo aqui, porque é difícil, pessoal, é difícil. A gente vê o Fortaleza aí na liderança. Imagina se fosse um time do eixo Rio-São Paulo, na liderança do Brasileiro, bem na Sul-Americana. Aí estaria falando todo dia, o dia todo. Falaram muito do Fortaleza na segunda-feira, mas aí quando foi pra terça já falou menos. E ontem não falaram nada. Os vídeos que eu postei de ontem foi mais alguns cortes aí da terça que eu não tinha postado. Esse aqui já foi de ontem. Isso aqui já foi de ontem ou segunda, mas esse que eu postei agora. Mas ainda era um corte legal, né? Não falando da partida e tal. Mas vamos que vamos, pessoal. Vamos continuar o trabalho aí. E bora, Leão!